Olá pessoal, aqui é a Glaucia Pereira, falando de novo sobre a ISO IEC 17025 e hoje eu quero abordar um pouco sobre o item pH, um item para laboratórios de ensaio, tá? Então vamos lá. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Quando eu era técnica de laboratório, eu tinha uma grande dificuldade em visualizar como que os requisitos iam ser aplicados na prática. Então, era assim, eu li a norma, ela parecia razoável, entendia que aquilo era importante, mas eu não sabia como que aquilo ia virar na prática, tá? Então, eu resolvi falar de pH porque ele é um bom exemplo, ele é simples, muita gente conhece, ok? E também porque esses dias uma pessoa me escreveu dizendo que eu não falo de requisitos técnicos. Eu fiquei muito brava porque ele disse que eu só falo de requisitos de gestão. E, bom, talvez a pessoa não tenha visto os vídeos de incerteza, os vídeos de gestão de equipamentos, né? Realmente eu falo bastante de gestão, porque a gestão é super importante, né? Nós estamos falando de sistema de qualidade, a 17025 é um sistema de gestão, tá? Então eu vou falar um pouco mais, a pedido dessa pessoa, sobre alguns requisitos técnicos para pH, tá bom? Vai ser a maioria, mas tem detalhes que a gente não vai entrar, como por exemplo o cálculo de incerteza. Ok? Então vamos lá. Eu fiz aqui item por item, do 5.2 ao 5.10. Vou pontuando para vocês o que tem que ter para atender ao requisito, tá? Então vamos lá. 5.2 é o requisito de pessoal. Então o que você precisa ter? Você vai ter que ter a descrição do cargo da pessoa que está fazendo o pH, tá? Pode ser analista, laboratorista, técnico, o nome que você der aí no seu laboratório, na sua empresa, ok? Você tem que ter os comprovantes de escolaridade e de experiência de acordo com o que você descreveu na descrição de cargos. Então, se você disse que a pessoa tinha que ter nível médio, você tem que ter o diploma de nível médio. Se você disse que ela tem que ter experiência de 2 anos, você tem que ter algum tipo de comprovação, tá? Você também tem que ter registro do vínculo, tá? É requisito comprovar esse vínculo. Então, você pode ter cópia da carteira de trabalho ou o contrato com essa pessoa, com esse analista, tá? Vou chamar de analista aqui. E também no item 5.2, você vai ter que ter o treinamento registrado nos procedimentos. Pode ser nos procedimentos de pH, o procedimento do pHmetro, porque nem sempre eles estão juntos. Então, se você tiver separado o POP de pH e o POP de pHmetro, você tem que ter os treinamentos desse analista nesses dois POPs, tá? E outros podem ser necessários, por exemplo, uso do termômetro, ok? Manuseio dos itens, dos padrões de referência. Então, tudo isso a gente vai ver nos outros itens, né? Que precisa ter procedimento. Às vezes, a sua descrição do manuseio dos padrões de referência já está dentro do POP pH, tá? Aí você vai ter o registro só desse POP de pH, não precisa ter do de manuseio. Se eles forem separados, estiverem em procedimentos separados, você tem que ter o registro de treinamento em todos os POPs que envolvem pH, ok? Então vamos lá. Continuando. Outro requisito do item 5.2 é uma tal autorização. Então, o que é isso? Você tem que demonstrar que aquele analista foi autorizado a fazer pH, certo? Então, tem que ter no registro desse analista, nessa pasta desse analista, um registro que a partir da data tal, tá? Fulano de tal tem autorização para fazer pH sem nenhuma supervisão, ok? Ele já está treinado. E é claro, o auditor ele vai querer ver isso, porque se ele pegar uma análise de pH feita por esse analista com data anterior a ele ter autorização, aí é não conformidade, ok? Então você tem que ter essa autorização, tá? Para não ficar folhas e folhas de autorização, eu sugiro que na pasta do funcionário, né, do colaborador, de cada analista, você vá registrando que procedimento ele foi treinado e na frente você já põe um campo de autorização de trabalho, tá? Na norma diz a direção, tem que dar essa autorização, mas se nas funções, por exemplo, do supervisor técnico ou gerente técnico, como você chamar aí,
tiver escrito que a alta direção dá esse poder para ele dar autorizações, aí pode ser a assinatura desse supervisor, desse gerente, tá bom? O item 5.2.2, ele diz que tem que ter política, procedimento e metas para treinamento, tá? Não só de PH, tá, pessoal? Isso para todos os outros métodos. Então, você tem que ter uma maneira de identificar, né, as metas de treinamento, tá? Geralmente isso é feito na reunião de análise crítica, ok? Mas tem que estar escrito, né, como fazer isso, metas para treinamento, ok? Bom, item 5.3, condições ambientais. Eu coloquei aí alguns números dos itens e vou falar os tópicos de cada um. Bom, esse primeiro tópico que eu coloquei aí tem a ver com a influência, né, de coisas na sua amostra, no seu resultado. Como a condição ambiental pode influenciar o seu resultado, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre estabilidade elétrica. O pH-metro, ele pode ser, sim, influenciado por estabilidade. Então, se você tem um pH-metro que ele não para a leitura, né, que você não consegue, ele simplesmente não estabiliza, você pode estar tendo algum problema, você vai ter que tentar resolver isso, ou colocar um filtro de linha, alguma coisa assim, tá? Outra coisa importante a se ver no pH-metro é a temperatura. A temperatura é super importante, o pH está diretamente ligado à temperatura. Então, você tem que ver a temperatura ambiente, que vai determinar a temperatura da sua amostra, tá? Então, geralmente é difícil um laboratório conseguir escapar do controle de temperatura, tá? Ambiente. Então, essa é uma que você tem que ter. E outra coisa sobre temperatura também é o termocompensador. Alguns equipamentos, ele vai trazer essa compensação embutida. Mas você tem que ver se você mandou calibrar o seu termocompensador, ok? E se ele tá lá, porque eu já vi equipamentos que tem a saída para o termocompensador, mas a pessoa não colocou um eletrodo ali, aquele espeto, geralmente é o espeto, né, que vem junto, é um equipamento, a gente chama termômetro de espeto, tá? Então, você tem que ver essas condições, então, principalmente elétrica e temperatura, e dar uma conferida no termocompensador, ver se está tudo certo, ok? E, principalmente, se os analistas estão sabendo usar o termocompensador, tá? Que os dois têm que ir junto da amostra, o eletrodo e o termocompensador. Os outros itens seguintes, eles são bem básicos, que é limpeza e arrumação, ok? Então, para pH não tem nada muito especial que vá ter um risco de contaminação cruzada, tá? Veja bem, eu não estou falando aqui de erros grosseiros, ok? Do tipo trocar a amostra, e aí é claro que você vai ter uma contaminação cruzada, tá? Mas eu estou falando, nem deixar, por exemplo, um ácido aberto, né, perto das suas amostras, ok? Eu não estou falando de coisas grosseiras, tá? Então, se você fizer adequadamente a limpeza entre uma amostra e outra, dificilmente você vai ter um risco de contaminação na análise de pH, tá? O item 534, ele trata de acesso, né? O laboratório deve definir esse acesso, o grau de rigidez desse acesso. Se for só pH, na maioria dos físico-químicos, só uma placa, aquela porta, acesso restrito, não ultrapasse, só pessoal autorizado, já é o suficiente, ok? E principalmente você ter um controle das pessoas de fora. O que eu já vi, assim, que eu acho preocupante são fornecedores, entregadores. Às vezes não é nem o fornecedor. Às vezes o fornecedor contrata uma transportadora e entra gente no laboratório, cada semana vem uma pessoa e você não conhece, tá? Então, realmente, até por uma questão de segurança das próprias pessoas, não só do resultado da análise, ter esse controle básico de quem entra e não entra no laboratório, ok? Se vocês puderem ter uma área de recebimento de materiais, né, de fornecedores, reagentes, fora do lugar de análise, melhor, tá? Mas a presença dessas pessoas não vai influenciar o resultado de pH. Difícil, muito difícil isso acontecer, certo? Então, uma placa na porta de acesso restrito já é o suficiente para demonstrar que você tem essa preocupação. 5.4 fala de método de análise. Eu já coloquei aqui pH método validado.
tá? pH é uma coisa que é mais que batido. Então, você vai usar um método validado, não vai inventar um outro jeito de ler pH, tá bom? Se você for fazer amostragem, ela deve ser feita no local. A análise de pH, a instrução é que seja feita o mais rápido possível, tá? Então, se seu laboratório é quem faz a amostragem, tem que ser no local, ok? Se o cliente trouxer a amostra, a indicação é que seja o mais rápido possível, tá? Para o método, você tem que ter procedimentos, os manuais, as normas, tudo isso prontamente disponível. Esse é o que mais pega na parte de método, principalmente um método simples como pH, tá? As pessoas têm, por exemplo, procedimento de amostragem, mas ele não está no carro, junto com o amostrador. Ou ele não está disponível para o analista no dia a dia. Está lá no computador, ou está lá na rede, tem que ter senha e tal. Então, num procedimento simples como pH, o que pega e não está prontamente disponível. Ok? De todo jeito, você tem que ter toda essa documentação, tá? E o método, ele não é só ali no pHmetro, né? Ele exige a amostragem, como você transporta, como você manuseia. Tem que ter procedimento também do cálculo de incerteza, ok? E tem que ter também planilha do cálculo de incerteza, porque eu já vi gente que tem procedimento, mas não calculou, não tem o cálculo em si, tá? Então, tem que ter os dois, ok? E eu sempre falo, use um método validado e tente não ter desvios, tá, desse método. Porque para você ter um desvio de um método validado, você vai precisar da assinatura do cliente, ele precisa aceitar. Enfim, é muito mais complicado. Às vezes a gente não tem todos os equipamentos, às vezes você não tem os equipamentos certos para amostragem, por exemplo. É muito mais fácil você se adaptar e comprar uma coisa ou outra, do que toda vez que for fazer um método, fazer ele fora do que ele está validado, ok? Então, use o método validado sempre que possível, tá? Bom, o item 5.4, ele também vai dizer que você tem que usar o método adequado. Ele não diz qual, mas ele diz que tem que ser o método adequado. Bom, no caso de pH, aliás, no caso de qualquer método, eu sugiro você ver o que o cliente precisa, certo? Às vezes o cliente não sabe, então você pergunta para ele qual a legislação que ele está cumprindo, ok? E ver se essa legislação pede com 2 casas decimais, com 1 casa decimal, tá? E aí você vai conseguir saber qual é esse método, que geralmente é potenciômetro, tá ok? Uma coisa importante, eu destaquei aí o item 542, ele tem essa frase aí, que mesmo que você use um método normalizado, o laboratório deve confirmar que tenha condições de operar esse método normalizado antes de implantar os ensaios às calibrações. E se o método normalizado mudar, essa confirmação tem que ser repetida. Tá? Então, como é que você confirma isso? Você pode fazer por repetibilidade, ok? Inclusive, você pode aproveitar esses dados no cálculo de incerteza. Você também pode participar de ensaios de proficiência, tá? Que tenham validade estatística, com bastante gente, ok? Isso é uma maneira de você provar que você está fazendo certo o método normalizado. Então, ainda no item 5.4 de métodos, se você, por acaso, não só para o pH, mas para outros métodos, se você for partir para uma validação, olha no site do Inmetro, principalmente o documento orientativo da CGECRI 008, tá? Dá uma olhada que é fundamental para isso. Se você não puder usar um método normalizado. Outra coisa importante, na transferência dos dados para fazer o relatório, para passar para o cliente, tem que ter uma verificação sistemática dos dados, tá? Então, eu sugiro que pelo menos 2 pessoas verifiquem, deem assim um visto em relação aos dados, ok? E eu queria deixar claro uma nota que tem na norma, que é importante, que o pessoal fala, como é que eu valido o Excel, que é o que eu uso para fazer o meu cálculo, tá? Bom, no caso de pH, não vai ter cálculo, certo? Você vai ler e anotar. Mas se você precisar em algum método usar o Excel, como é um softwares comerciais são considerados validados, ok? E aí você protege as células de cálculo,
tá? Deixa protegido que tá mais do que validado, ok? Agora vamos para o item 5.5 equipamentos. Então temos lá o nosso pHmetro, tá? O 551 ele vai dizer que tem que ser o equipamento adequado e que tem que estar sob seu controle. Isso é, se você empresta o seu equipamento ou se você pega emprestado, tá? Você deve cumprir o item da 17025. Então, o que significa? Se você pegar um equipamento emprestado, ele tem que estar calibrado, tem que estar identificado e todos os outros requisitos, tá? O ideal é que seja um equipamento exclusivo do laboratório, ok? No 552, ele vai falar sobre a exatidão requerida. Exatidão requerida é igual a calibração, tá? E você tem que calibrar o medidor e o eletrodo. Para isso, você vai precisar de um programa de calibração, ok? E de verificação ali diária com os seus padrões, tá? O importante é você definir o critério de aceitação. O pessoal me escreve muito, como é que eu defino o critério? O critério de aceitação vai depender do seu uso. Então, se você tem clientes que precisam de resultados na primeira casa depois da vírgula, por exemplo, 7,1, o seu critério de aceitação não pode estar variando nessa casa, certo? Você joga ele para a segunda casa, você manda calibrar com 2 casas decimais e pode pôr mais ou menos 0,03, mais ou menos 0,004, 0,05, enfim, o critério vai depender do que ele serve para você. Não pode ser um equipamento que estiver variando 0,05, ele não te atende, se o seu cliente precisar de precisão, né, nessa primeira casa, ok? Então, os critérios dependem do que para que você faz pHmetro, tá? O 553, ele vai dizer de pessoal autorizado, então, de novo, tem a ver com o item 5.2, então a pessoa ela tem que ser autorizada a usar aquele equipamento, tá? E que procedimentos e instruções devem estar prontamente disponíveis. Então, repete um pouco o que a gente já viu em relação a procedimentos e pessoal autorizado. O item 554, você precisa ter o quê? Você precisa ter uma etiqueta clara na frente do equipamento e de preferência com um único código, tá? Tanto no eletrodo quanto no medidor, principalmente se você tiver equipamentos que você usa troca de eletrodo por algum motivo, ok? Para cumprir o 555, tenha uma pasta para cada equipamento com todas as informações listadas no 555. Então, data que foi colocada em uso, quando comprou, plano de calibração, tudo isso, uma pasta para cada equipamento, porque é muito complicado quando você tem muitos equipamentos e a documentação está toda misturada, ok? Então, eu sugiro que você tenha uma pasta para cada equipamento e lá você vai guardando os manuais, as instruções, nota fiscal de manutenção, vai pondo tudo lá. É a pasta do equipamento, ok? O 556, ele vai falar sobre o procedimento. E esse procedimento, ele deve incluir não só a leitura, né, mas o manuseio desse equipamento, como é que você transporta o pHmetro, o armazenamento dele, tá? Uso e manutenção preventiva, ok? Então, coloque aí a limpeza desse equipamento, a troca da solução de KCl, se vai ser trocado ou não, tá? Esse procedimento tem que incluir tudo isso. 557 vai falar quando o equipamento não tá bom. Então, se o equipamento quebrar, se ele ficar variando muito, se você, qualquer coisa que você duvide do resultado daquele equipamento, você tem que colocar uma etiqueta fora de uso, tirar ele de uso, ok? E aí você vai avaliar possíveis trabalhos não conformes, que é o item 4.9 da norma, depois vocês dão uma olhada lá, e também tem um vídeo meu falando, explicando a diferença entre não conformidade e trabalho não conforme, tá? Então, se o equipamento variar um pouco, se por qualquer coisa você duvidar daquele resultado, etiqueta fora de uso e dá uma olhada no item 4.9, trabalhos não conformes. O 558, ele vai dizer sobre a calibração. A situação da calibração, ela tem que estar clara, tá? Então, você coloca a data da última calibração e a data da próxima calibração, ok? Quem vai usar tem que saber se o equipamento está calibrado ou não. Geralmente, o gerente da qualidade ou o gerente técnico, ele assume essa responsabilidade,
deixa essa informação numa planilha e ninguém sabe a situação do equipamento, tá? Isso é muito ruim, porque se por acaso esse gerente ele esquece, tira férias, enfim, come bola, como se diz, as pessoas não vão saber que o equipamento perdeu a calibração, tá? Então, gerentes passem essa responsabilidade também para os analistas, para os amostradores, para que todo mundo saiba a situação da próxima calibração, ok? O 559 ele fala de quando o equipamento sai do seu controle. Quando ele volta para o seu controle, você deve verificar, né, com padrões, principalmente, né, no caso de pH, se o equipamento não perdeu a calibração, tá? Se ele está bom ainda, para você poder colocar para usar de novo, tá? O item 5510 vai falar de verificação intermediária, ok? Então, você faz essa verificação com os padrões 4, 7 e 10, tá? Tem no mercado para pH é bem simples. O item 5511, ele trata de fator de correção para equipamentos que você não consegue fazer ajuste. Mas para pH, geralmente se faz ajuste, tá? Geralmente você não fica com fator de correção, ok? Então, o que é o fator de correção? Por exemplo, termômetro de mercúrio, né? Termômetro de mercúrio não dá para você fazer ajuste. Você não vai quebrar o vidro e tirar mercúrio ou pôr mercúrio, né? Então, termômetro de mercúrio é um tipo de equipamento que geralmente tem fator de correção. Agora, o pHmetro não. Geralmente, o pessoal técnico, né, que faz a calibração, abre o pHmetro e ajusta a leitura, né? Então, o que você lê já está calibrado, certo? E o item 5512, ele fala sobre proteção contra ajustes, ajustes de calibração. Acontece que tem duas coisas aqui, dois tipos de calibração para pHmetro. Tem a calibração que você faz, RBC, que você manda o seu equipamento para calibrar, ou que o técnico venha calibrar, tá? Então, essa daí ele vai fazer o quê? Ele vai ler em milivolt e ver se o equipamento está lendo exatamente o que ele deveria ler, tá? Isso é uma calibração. A outra é o que você faz ao ligar o seu equipamento, que você põe os seus padrões e aperta calibrar, tá bom? Então, o item 5512, ele está falando sobre as calibrações, a proteção contra calibrações que não é você que faz, que é aquela que é feita a cada 6 meses, a cada 1 ano, tá? Então, geralmente os equipamentos são fechados, né? E as pessoas não têm acesso ao potenciômetro que muda a leitura do visor, tá? Então, fiquem tranquilos que para pH, o 5512 geralmente é cumprido. O 5.6 é rastreabilidade. Então, o que você tem que fazer? Tem que fazer a calibração RBC, ok? Para pHmetro já tem há um tempão no Brasil, não tem como escapar, tá? Calibração RBC para o potenciômetro, né? E para o eletrodo, tá? O medidor e eletrodo. Você tem que ter um programa dessa calibração, ok? Pode ser no Excel, pode ser impresso, mas o gerente da qualidade, gerente técnico, tem que ficar atento, não deixar vencer, tá? Tem que ter esse programa, não é mandar calibrar a hora que dá na telha ou a hora que já venceu a calibração, ok? E já tem no Brasil o material de referência certificado, o MRC, que é como se fosse um padrão bem melhor, com muito mais exatidão, tá? Então, e para esse MRC, você deve ter procedimento de armazenamento, manuseio e verificação, ok? No caso de verificação, pode ser a data de validade, você pode ler esse MRC em pHmetros diferentes, já é uma verificação, ok? Para saber mais sobre MRC, no site do Inmetro tem indicação dos materiais já de referência certificados no Brasil. A amostragem é um item que eu não vou entrar muito agora, tá? Porque cada situação é bem particular. O que eu falo para vocês leia uma nitidícula 0,57, principalmente a parte da garantia da qualidade dessa amostra. Então, quando que eu faço duplicata, quando faz branco de viagem, tá? Nitidícula 0,57 também no site do Inmetro. E a amostragem você deve também, geralmente tem uma norma técnica para elas, ok? Então, você segue aí a BNT, a CETESB, a Agência Nacional das Águas, você tem que ver o que seu cliente precisa e qual norma de amostragem você vai seguir. Manuseio do item. Bom, você tem que ter um procedimento, um registro disso. Esse manuseio do item, ele pode já estar dentro
do procedimento de pH, tá? Você não precisa ter um outro procedimento escrito, manuseio do item. E para pH, o mais importante é você registrar a data e hora, né, de amostragem e leitura, porque a indicação é ler o mais rápido possível. Então, o que você mais tem que provar é que você fez isso no mesmo dia, na mesma hora, se possível. Tá? Então, para pH, manuseio de item não tem muito o que falar, até porque nem deve se manusear muito, é chegar e ler, tá? Ok, garantia da qualidade. Então, o que é a garantia da qualidade? É um controle, né, que você está fazendo bem feito. Então, você não vai fazer garantia da qualidade para todos, você não vai fazer duplicata, por exemplo, de todas as amostras. Mas a cada 10, a cada 20, você pode fazer uma duplicata, ok? Você também pode, como garantia da qualidade, fazer a verificação diária, passando padrões, ok? Nem sempre dá para passar o MRC, porque o MRC é muito caro, tá? Ele é mais caro. Então, o que que se faz? Se passa padrões não MRCs, né, para verificação diária. Você pode passar o MRC a cada 15 dias, por exemplo, tá? E participar de ensaios de proficiência, tá? Ensaios de proficiência também no site do Inmetro tem a lista dos provedores. Procurem sempre o que tem mais gente participando, porque a validade estatística dos dados é maior, tá? Então, a diferença entre interlaboratorial e proficiência é essa. Interlaboratorial, às vezes, tem um ou dois laboratórios participando, ok? No ensaio de proficiência, ele tem uma validade estatística bem maior. E, para terminar, nós temos a apresentação dos resultados. Para pH não tem muito segredo, tá? O mais importante é você ver as casas decimais, com quantas casas decimais você vai emitir o seu resultado. E depois você faz um relatório com todos os itens listados no item 5.10. Então, é o nome do cliente, endereço, ponto de coleta, endereço do laboratório, assinatura do responsável. O item 5.10 ele é bem detalhado na norma e você pode fazer isso. Você lista, faz um relatório com todos os itens que tem lá, nem mais. Não, mais pode. Eu ia falar nem mais nem menos. Nem menos, tá? Mas se você quiser colocar alguma coisa a mais, pode sim. Não sendo exagerado, pode sim. Ok? Então, quanto à apresentação de resultados, é principalmente as casas decimais. Bom, esses são alguns requisitos técnicos que eu tinha para falar de pH. Né? Não entrei muito nem em amostragem, nem em manuseio. Mas pH é bastante simples. Sigam aí outras orientações. Se você ainda não acessou a nossa página sustentarebrasil.com.br, lá no blog tem vários outros vídeos, tá? Você pode se cadastrar na newsletter, receber aí as novidades por e-mail, ok? Tem também um e-book com dicas sobre a 17025. Então, se você não baixou ainda, é gratuito, pega lá, tá? Tem também o manual da qualidade, só clicar, colocar seu e-mail e você vai receber gratuitamente um PDF com o manual da qualidade, ok? Era isso e até o próximo vídeo.